Doenças cardíacas, inclusive pessoas jovens, estão morrendo com problemas no coração. Você vai acompanhar a partir de agora o quadro Fala Doutor aqui na TV Atalaia. Olha, o aumento dos casos de ataque cardíaco entre os mais jovens nos últimos anos tem chamado a atenção da comunidade médica. No Brasil, os casos de infartos registrados por mês mais do que dobraram nos últimos 15 anos. E a média mensal de internações decorrentes subiu quase 160% no mesmo período entre jovens de até 30 anos. O crescimento foi de 10% acima da média, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia, com base nos dados do Ministério da Saúde. Inclusive aqui no nosso estado de Sergipe, tivemos recentemente 2 casos de infarto entre jovens, casos que chamaram bastante atenção. Olha, para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Atalaia do Balanço Geral a doutora Thaís Vieira, que é médica cardiologista. Doutora Thaís, prazer em cumprimentá-la. Bom dia. Bom dia, Fábio. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Uma honra estar aqui para falar sobre um assunto de extrema relevância. Relevância e importância. E me parece que nós temos perguntas feitas pelo povo à doutora Thaís sobre doenças cardíacas. Põe na tela. Bom dia, sou Tiago Gomes, de Socorro. Por que jovens têm episódios cardíacos? Eu sou Josimara Souza. Jovens, me parece que esse é o assunto mais recorrente hoje. Doutora, por que abraço ao amigo Tiago, por que é que jovens, 30 anos de idade, estão morrendo do coração? Fábio, são dados alarmantes, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou o ano passado um posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da qual inclusive tive a honra de ser uma das escritoras, mostrando o aumento crescente das doenças cardiovasculares, do infarto agudo do miocárdio entre mulheres jovens, homens e mulheres, mas o alarmante que nós estamos vendo é principalmente em mulheres. Essa pesquisa foi de 1990 a 2019. Então, isso não está acontecendo só aqui no nosso estado. Isso está acontecendo no Brasil e a preocupação é grande. Então, além dos tradicionais fatores de risco, né, como obesidade, diabetes, hipertensão, fumo, história familiar, que está acometendo também os nossos jovens, né, nós temos fatores inerentes as mulheres, principalmente, que a gente tem visto, os casos que nós vimos foram todas mulheres jovens, como sintomas mentais, sintomas de depressão, ansiedade. Depressão, ela aumenta em mais de 2 vezes a chance de uma mulher vir a ter um infarto do miocárdio. Uma das moças, inclusive, que veio a óbito até na academia, ela tinha um quadro... Isso que eu ia perguntar para a senhora, na academia. Na academia. Praticando atividade física. Exatamente. Então, o relato que eu soube dessa moça é um dado extraoficial, claro, que ela tinha depressão. E é sabidamente um fator de risco que precisa ser levantado, porque depressão não é frescura. Depressão é uma doença que precisa ser tratada, porque também está levando à doença cardiovascular. Não só depressão, ansiedade. Como a gente tem visto pessoas ansiosas, né? E as mulheres, ela tem sintomas que muitas das vezes não são valorizados previamente. E isso atrasa o diagnóstico, podendo levar a uma chance maior de ter uma morte súbita, de ter um infarto agudo do miocárdio. Vamos lá, doutora. Vamos mais perguntas aqui. O povo falando. Souza, do bairro Luzia, e gostaria de saber o que caracteriza uma morte súbita. Muito boa. Como é o nome dela? A gente ouve muitas pessoas dizerem assim, uma morte súbita. E o que é, doutor, uma morte súbita? Uma morte súbita, ela é decorrente, né, muitas das vezes, de um infarto agudo do miocárdio, de uma arritmia. Uma morte súbita, ela não dá chance da pessoa ser socorrida, de chegar a tempo no hospital. Isso é uma característica, Fábio, muito comum em jovens.
quando as pessoas chegam numa idade mais avançada, se forma no coração ramificações, circulação colateral, que quando a artéria fecha, o sangue ele corre por essas ramificações, dando, em algumas circunstâncias, possibilidade da pessoa chegar a tempo no hospital de se submeter a um cateterismo, angioplastia. No jovem, essas ramificações, essa circulação colateral ainda não se formou. Então, quando o infarto agudo do miocárdio acontece, muitas das vezes leva a uma morte súbita. Mais perguntas aqui no Fala Doutor, no Balanço Geral. Olá, bom dia. Sou Lisleane Santos, sou da Coroa do Meio. Gostaria de saber quais os sintomas de infarto em jovens. Excelente pergunta, Lidiane. Isso. Coroa do Meio. Coroa do Meio, exato. Então, os 80%, tanto de homens quanto de mulheres, a dor que caracteriza o infarto agudo do miocárdio é uma dor no peito, em opressão, em aperto, que se irradia para as costas, para o braço, tanto esquerdo principalmente como direito, para a mandíbula. Eu já tive casos de pacientes que infartaram com dor na mandíbula e procuraram um dentista, né? E mulheres, principalmente, têm sintomas associados, como tontura, mal-estar inespecífico, cansaço, dor na região do estômago. E muitas das vezes ela não só não atribui que é coração, como às vezes procura urgência e esses sintomas não são valorizados e são ditos como um piti nervoso. Então é importante você, jovem, mulher ou homem, que valorize seus sintomas. Mesmo sintomas atípicos precisam ser valorizados. Vai à urgência, viu que não é nada mais sério, ótimo, leva a sua vida normal. Mas se for, chega a tempo de ter uma assistência médica cardiológica. Mais uma pergunta aqui na tela do Balanço Geral. Bom dia, meu nome é Romário Feitosa, sou da Coroa do Meio. Como prevenir infarto? Romário também da Coroa do Meio, ele quer saber, doutora, como prevenir o infarto. Romário, então nós podemos prevenir o infarto controlando, em primeiro lugar, controlando efetivamente os fatores de risco que levam ao infarto agudo do miocárdio ou ao AVC, que é o derrame cerebral, que é uma outra coisa que também está acontecendo em muito jovem. Então, o que é que leva ao infarto? Hipertensão arterial. É uma assassina silenciosa, não dá sintomas, a pessoa não sabe que é hipertensa. E muitas das vezes o primeiro sintoma é um AVC. Então, você tem que ser diagnosticado como hipertenso e tratado para atingir uma meta de pressão. Diabetes, colesterol elevado, o fumo, né? Não só o fumo normal, mas o uso de substâncias ilícitas. A gente está tendo alguns casos de morte súbita por uso de cocaína, por uso de anabolizantes, que também precisa ser chamada a atenção. Então, a obesidade, que é esse mal que está assolando o mundo, também controle efetivo é importante. Então, atividade física, controle efetivo desses fatores de risco, diminuir o estresse, são muito importantes para prevenir o infarto. Ok, doutora Thaís Vieira, muito grato pela presença da senhora aqui no Balanço Geral, trazendo essas informações extremamente importantes para você cuidar do seu coração e da sua saúde. Nós vamos por intervalo.